o governo liberou uma emenda de 220 milhões para o Aziz, às vésperas da leitura do relatório. Essa matéria foi publicada também a partir da revista Fórum, a gente publicou aqui no nosso site, tratando sobre isso, e a verba será destinada para a construção de uma rodovia estadual no Amazonas, na M010. E essa verba liberada aí, será que explica tudo isso um pouco, Joaquim? Porque o Aziz realmente estava muito determinado em não incluir certos perfis ali da denúncia, né, de genocídio, a questão dos filhos, etc. Como é que você olha essa informação? Dá para a gente associar ou é muita teoria da conspiração aqui? Ou coincidência? O Aziz negou que tivesse falado com o Bolsonaro, que tivesse tido algum contato com o assessor do Bolsonaro. Mas essa liberação, se ocorreu, porque isso tem que ser checado, estou falando que isso ocorre, é claro que é uma notícia, mas você tem que ver quando foi a liberação, se houve de fato. É absolutamente inaceitável, né? Mas isso como fazendo a ressalva de que eu estou comentando uma notícia tornada pública, não sei se isso foi desse jeito, se foi nesse período, porque todos eles têm emendas, todos os senadores têm emendas, né? Mas é escandaloso se isso ocorreu. Lembrar bem, e eu quero fazer um paralelo, que a corrupção é uma forma, a liberação de emendas é uma forma de corrupção. Tá? Isso ficou muito claro na compra de votos para aprovação da emenda da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Esse caso eu acompanhei. Tá? Na época, era o governador do Acre, que era o tio do atual governador, o Cameli, mas na época o Orleir, eu acho que Cameli, que era o governador da época. Então ele batalhou, na época da emenda, para ter emendas da reeleição, porque queria construir, reformar algumas estradas. E aí depois ficou comprovado que ele recebia dinheiro das próprias empreiteiras, quando não uma empreiteira dele próprio, da família dele, é que executava essas obras. Então, é a forma de corrupção. Tá? Então, você pega uns 220 milhões e está destinado para fazer a rodovia. Então, a mesma coisa está acontecendo com o Aziz agora. Estou falando do Acre e da emenda da reeleição. Só contando que o modus operandi é esse. De novo, fazendo a ressalva de que eu não apurei essa história. Entendeu? Então, o Aziz pode daqui a pouco dizer que isso é absoluta verdade, porque o Aziz, durante a semana, ele negou que tivesse tido qualquer contato com o Bolsonaro, assessores de Bolsonaro, e a imprensa tinha dado, coluna, algumas notas, tinha dado essa informação. Que ele, evidentemente, trabalhou contra o relatório no primeiro momento, trabalhou. Que ele queria tirar o Flávio, queria. Entendeu? E ele brigou com o Renan. E o Renan deu um checkmate ali, porque ele já tinha tornado público. Então, se por acaso ele tivesse que tirar o Flávio, o que ia fazer? Foi o Omar que quis. Pronto, acaba o Omar. Entendeu? Embora o Omar já tivesse dificuldade, essa que é a razão. O Omar, em 2018, foi eleição para governador, teve 8% dos votos, ficou em quarto lugar, mesmo sendo senador. O Omar agora vai tentar a reeleição. É uma vaga só. E ele, como veio o desempenho dele foi pífio ali. E a CPI deu a ele, de novo, um fôlego. Tá? Ele passou de novo a falar em várias entrevistas, a ser procurado, no Amazonas passaram a falar mais dele, então isso, o político precisa dessa divulgação. A CPI deu. E chegou agora, o que acontece? Ele foi publicamente trabalhar contra o relatório do Renan. Por quê? Porque o Renan divulgou o relatório dele, mas o Renan fazendo a ressalva, é o que eu fiz. Agora, vocês podem mudar, não tem problema nenhum. E podem mesmo. Então ele estava certo. Mas ao fazer isso, ele deu um checkmate, falou, o ônus de tirar vai ter que ser seu. Entendeu? Todo mundo sabe o que eu penso. Todo mundo sabe o que eu quero colocar no relatório, porque agora eu tornei público. E pode tornar público, não tem errado nenhum, é errado do relator. Mas ele torna público e diz, olha, agora vamos discutir em cima disso. O que vocês querem que coloque, eu vou colocar. Porque eu preciso de voto. O que eu tiver que tirar, eu vou brigar para ficar. Mas se tiver que tirar, vou tirar. Porque se eu não tiver voto, não adianta nada. Então, foi uma estratégia legal. Enfim, precisa ver essa história da emenda, porque essa liberação de emenda, ela é o veículo da corrupção para comprar pessoas. 220 milhões, se por acaso ele fica com 20% desse valor, como a taxa, ou que seja 10%, ele fica com 22 milhões. Estou falando isso porque são os dados relacionados
a compra de votos, a corrupção na compra de votos pelo Fernando Henrique Cardoso. Naquela ocasião, Sérgio Mota, que operou isso, na ocasião tinha uma turma deles que estava no Ministério dos Transportes, que estava liberando essas emendas. E naquela gravação do senhor X, que eu entrevistei depois do senhor X, quem revelou o nome do senhor X no livro foi o Palmério Dória, depois eu fui até lá para fazer uma entrevista em vídeo, né, com o Narciso, que tinha sido deputado, né, e a esposa dele era senadora, ele tinha sido deputado, era o presidente do partido do Maluf, lá do PP, que, na verdade, estava brigando com o Fernando Henrique naquela ocasião, porque o Fernando Henrique queria a reeleição, o Maluf queria se candidatar a presidente, mas sabia que se houvesse reeleição contra o Fernando Henrique, ele não teria chance. O Maluf mesmo me falou, esses caras, olha o Maluf falando, falou para mim, esses caras têm uma entrevista, uma conversa que eu tive na sala da casa dele. Ele falou para mim, falou o seguinte, eu falei, você vai se candidatar a presidente? Ele falou, eu quero, mas se o Fernando Henrique for aprovado a emenda da reeleição, ninguém vai ganhar o Fernando Henrique, porque eles têm um caminhão de dinheiro. Tudo que eles estão fazendo, com privatizações, etc., tem um caminhão de dinheiro. E vão comprar muita gente. Bom, pouco depois, esse Narciso, como o senhor X, vaza uma gravação que é vazada pelo jornalista Fernando Rodrigues, e o Fernando Rodrigues não revela quem é o senhor X, e tempos depois o Palmério vai contar no livro dele que o senhor X era dono de uma retransmissora do SBT, que tinha sido deputado, que era o presidente do PP. Depois eu vou lá e entrevisto ele e fiz um documentário sobre isso, tá? Está na internet, chama Compra de Votos da Emenda da Reeleição. E ele foi lá e deu entrevista. Agora, ele me deu entrevista falando sobre isso. Agora, é claro que havia um interesse político na ocasião, porque a denúncia da compra de votos poderia constranger os parlamentares a votarem pela reeleição. Assim mesmo, os deputados que aparecem naquela gravação renunciaram, também eu entrevistei eles nessa matéria, eles renunciaram, e nesse documentário, eles renunciaram e a emenda passou, e aí depois o Pedro Simão, senador, também entrevistei no documentário que fiz, que ele falou, não foi só comprar aqueles deputados do Acre, eles compraram mais de 150, e um dos caminhos da compra é justamente a emenda da reeleição, essas emendas do orçamento. Já aumentou muito o valor, a emenda do orçamento, você libera oficialmente para fazer uma estrada, mas a estrada vai custar, no caso, 220 milhões, eu estou dizendo como é o modus operandi, custa 150 e 72 é para propina. Entendeu? Infelizmente, né?